Nós estivemos aqui outro dia conversando sobre como você deveria estudar para as matérias básicas do TJSP. Inclusive, se você não assistiu esse vídeo, não deixe de assistir porque ele é extremamente importante. Hoje eu venho aqui conversar com você as matérias de direito. Mas, Felipe, é muito diferente o estudo dessas matérias? Completamente. É uma coisa completamente diferente. Tirando o fato que dos dois blocos você vai estar estudando, todo o resto é diferente. Mas, falando das matérias específicas, quando a gente fala de TJSP, a gente tem mais dois pontos que são vitais você entender se você quer realmente ser aprovado. Você está ouvindo isso de alguém que conseguiu mais de 90% de acerto nesse concurso 2 vezes. Eu fui aprovado nas 2 provas de 2023. O primeiro ponto que eu quero conversar com você é que não existe preparo para o TJSP escrevente sem foco na lei seca. Você precisa acordar pensando em lei seca, você precisa dormir pensando em lei seca. Não existe nenhuma justificativa para você não comer lei seca com farofa. Agora, Felipe, mas é só isso que importa? É só lei seca? Não, isso é um estigma, é um erro, um mito que é propagado por aí, que é só ler, decorar o artigo. Isso já foi verdade no passado, é por isso que muitas pessoas ainda falam isso. Mas a verdade é que atualmente a gente precisa ter uma compreensão do que está sendo falado ali nos artigos. Quando eu estava me preparando para o TJSP, muitos artigos eu lia coisas que eu não fazia ideia do que se tratavam. Eu não sabia o que era aquilo, o que era aquele procedimento, o que era aquele recurso. E não necessariamente aquilo estava sendo descrito nos artigos. Porque muitas vezes a lei, ela parte do pressuposto de que quem tá lendo ela sabe o que é aquilo, mas às vezes a gente não sabe o que é. Às vezes ela usa um termo que a gente não conhece, um contexto, ou faz uma relação, conecta com outros artigos que a gente não sabe. Então, instintivamente, quando eu estava estudando, eu sempre dedicava um pouco do meu tempo a parar o estudo e aí pesquisar o que eram aquelas coisas, quais que eram as aplicações daqueles artigos. E de um tempo para cá, a VUNESP começou a colocar em toda a prova de direito análise de casos concretos, que é o quê? Ela te cobra você saber a lei seca, só que ela te cobra isso te contando uma história. Não, porque Joãozinho estava andando na rua e não sei quem derrubou um vaso de flor da janela e caiu na cabeça dele. E aí ele tropeçou no cachorro. Qual que foi o crime? Se houve crime, entendeu? As questões, elas sempre contam uma história, um acontecimento e elas cobram que você faça uma análise disso. E para você conseguir fazer isso com fluidez, você precisa compreender o que está sendo falado nos artigos da lei. Não basta mais ficar lendo a lei que nem um robozinho para chegar lá na prova e vomitar. Inclusive, muitas pessoas que foram fazer a prova do TJSP de 2023 vieram com essa postura que elas trouxeram lá na prova de 2021 e bateram com a cara no muro. Infelizmente isso aconteceu. Mas a gente não pode mais subestimar as bancas de concursos públicos, principalmente a VUNESP, que já mostrou essa carinha nas últimas provas que ela fez. Então, mais uma vez, importância máxima para a lei seca, porém sempre dedicando um pouco do seu tempo, um pouco da sua energia mental para compreender o que está sendo dito ali, porque isso vai ser cobrado de você nessa prova. O segundo ponto sobre o estudo das matérias de direito para o TJSP, que é vital para a sua aprovação, é você entender que quando você estiver estudando essas matérias, você não pode se prender à leitura e aos grifos. Você precisa ativamente trabalhar com aquelas informações. Você precisa fazer resumos, se você gostar disso, se você achar que se encaixa no seu perfil de estudo. Você precisa fazer flashcards, mapas mentais, exercícios, você precisa fazer simulados. E não à toa, quase todos esses elementos compõem a mentoria escrevente TJSP, que a gente tem na Braba Concursos. A gente tem lá simulado mensal, a gente tem mentoria, a gente tem técnica de estudo, a gente tem os flashcards da revisão Farol, nos quais você consegue estudar a matéria por essa tentativa de relembrar as coisas que você estudou por meio de flashcards, e nesse processo você intensifica a sua memorização daquelas coisas que você estudou no dia. Isso tudo fora os incontáveis exercícios que a gente tem específicos da VUNESP para te preparar para a prova do TJSP. Como eu digo sempre aqui, o nosso material ele é feito com muito cuidado,
para desenvolver em você um preparo específico para essa prova. E a gente segue os fundamentos da educação, os fundamentos do aprendizado. Então existem coisas que funcionam para você aprender melhor, para você memorizar melhor. E nós compilamos todas essas coisas na nossa mentoria. Inclusive, se você tiver interesse, nos próximos dias nós vamos iniciar o projeto Escrevente 2024 para o concurso de escrevente do TJSP. E eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário para você se inscrever e participar desse projeto com a gente. Mas voltando ao segundo ponto, eu preciso que você entenda que o estudo da lei ele não pode ser feito com base só na leitura. É óbvio que a leitura é muito importante, porque a gente está tratando de textos, né? Então você precisa ter uma familiaridade com o texto da lei. Você precisa se acostumar com essa escrita, com o uso dessas palavras, com os termos, com a forma que a lei aborda os assuntos. Você precisa ter afinidade com a lei seca, que é a lei crua, ali do jeito que ela está publicada. Mas mais do que isso, você vai precisar ter a capacidade de estar constantemente relacionando essas informações. E se você ficar só na leitura, você não vai conseguir desenvolver essa habilidade, porque muitas vezes, por exemplo, na prova do TJSP, a VUNESP tenta confundir impedimento e suspeição do processo penal com o processo civil. E aí o aluno que estuda as coisas de forma solta e não aprende a relacionar as informações, vai lá, lê uma alternativa e fala, isso aqui é verdade. E é verdade, só que em outra matéria. E aí ele vai lá e erra. Então, o estudo da lei, ele exige um pouco mais que simplesmente ler e decorar. Você precisa criar formas de estudar que realmente vão fixar de forma profunda na sua cabeça um entendimento sobre aquelas informações. Mais uma vez, não é à toa que tudo na nossa mentoria foi feito do jeito que foi feito, para trazer as melhores soluções para você. Por fim, eu gostaria de te passar uma informação que pode ser vital quando você for estudar para o TJSP. O que você precisa fazer o tempo todo quando você estiver estudando a lei é se atentar às formas que você pode relacionar essas informações, conforme eu falei agora há pouco. Porque existem muitos casos na lei que coisas são apresentadas, só que de formas diferentes. O mesmo impedimento e suspeição que existe no processo penal, ele existe no processo civil, só que são outros casos, são outras regras, outros incisos, e você não pode confundir esses dois. Existem alguns prazos, por exemplo, na lei de improbidade administrativa, que são parecidos com algumas coisas que você vai ver em normas da corregedoria, só que não são a mesma coisa, são matérias diferentes, que às vezes estão abordando o mesmo assunto sob uma perspectiva diferente. E você tem que tomar muito cuidado para não confundir as informações que são parecidas, porque a VUNESP sabe disso e ela vai trazer isso na sua prova. Eu vou te dar um exemplo muito básico que você não pode deixar de chegar na prova sabendo. Na matéria de direito penal, existem muitos crimes que são extremamente parecidos, como corrupção ativa e corrupção passiva, como os crimes de falsidade e falsificação que tem lá no Código Penal, que são vários. A VUNESP sempre vai tentar te fazer confundir eles. Ela sempre vai descrever um crime e falar que é outro muito parecido. Então você precisa, para conseguir uma pontuação alta nas matérias específicas, você precisa ter essa compreensão a mais, essa malícia da forma que a banca gosta de trabalhar essas questões. Mais uma vez, é por isso que você precisa fazer muitas questões. E aí, se você tiver interesse no concurso do TJSP e quiser se juntar ao projeto Escrevente 2024, não deixa de clicar aqui no primeiro link desse vídeo e participar com a gente. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.